O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer sacrifício, um par de rolinhas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei, o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Então temos aqui, hoje no dia da apresentação, essas leituras que remetem um pouco sobre esse momento. A profecia de Malaquias começa de eis que envio um anjo, né? Ele há de preparar o caminho para mim. Anjo do Senhor no Antigo Testamento tem 2 conotações. Ou é anjo mesmo, ou eles usam o anjo do Senhor para Deus, né? Em algumas profecias, essa preparação se remete a João Batista. E aqui em Malaquias, quando a gente vai ver, parece mais o próprio Cristo. Porque eis o que vem, diz o Senhor, quem poderá resistir-lhe? Quem resiste a Cristo? E uma coisa interessante, ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, que é justamente o que Cristo faz. Cristo nos purifica dos pecados, nos salva, depois ele nos purifica. Essa justificação que eu falei domingo, que os protestantes não concordam, que para eles a razão está totalmente destruída, então nós não somos justificados, né? Nós só temos que ter fé, porque a gente mesmo está perdido. Na fé católica não. Cristo vai nos purificando, nos deixando cada vez mais configurados a Ele.
Por isso é importante a renúncia de si. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. A gente segura os cavalos dos nossos ímpetos e paixões, e o Espírito age. Então a gente vai sendo configurado a Cristo. E é interessante, como que Deus é esperto, que Deus não muda a gente completamente. Ele nos dá uma graça de acordo com a nossa busca. Como assim? Se fosse uma mudança no nosso ser, poderia ser que com o tempo eu ia me achar autossuficiente e não precisaria mais de Deus. Já tratou, me transformei num santinho já. Deus nos dá uma graça que nos torna cada vez mais dependentes dela. Ou seja, eu posso me configurar a Jesus, me santificar, mas o dia que eu deixo de ter uma vida de oração, um coração humilde, eu volto ao que era antes. Sempre estamos na condição de lutar para sermos dependentes de Deus. Depois tem a leitura que não foi feita, a carta aos Hebreus, que fala que Jesus teve, para nos purificar, teve que ser carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Deus poderia salvar-nos sem se encarnar? Sim, Ele pode tudo. Mas não seria com tanto amor. Por exemplo, suponhamos que eu seja um cara milionário e vejo uma família totalmente na miséria, droga. Tem duas maneiras de eu atuar. Claro, isso é um exemplo muito pequeno diante do que Deus fez, né? Uma delas é dizer, olha, pega esse dinheiro, faz uma casa para eles e faz uma internação compulsória para aquele que está com droga, eu vou pagar a clínica, né? Lava minhas mãos, ajudei, tentei resolver. A outra forma é visitar essa família todos os dias, né? Conquistar o coração, entender o drama, ir por dentro. É assim que Deus quis. Quando Jesus se encarnou, Ele entrou no drama humano. Isso é um sinal, primeiro é uma kenosis, um sinal de amor enorme, essa humilhação de Cristo, né? E através disso, desde quando o Filho se encarnou, as duas naturezas em um só indivíduo, união hipostática, né? Natureza divina, natureza humana, possibilitou que tudo que entrava pelo sentido de Jesus, entrava em contato com a natureza divina, próxima. E essa natureza divina é que purificava a prata, é que reconciliou toda a humanidade. Tudo que Jesus punha em contato com a sua natureza, era reconciliado ao Pai. Por isso Ele quis passar por todas as fases, né? Desde a gestação, o parto, a infância, a amamentação, a adolescência, trabalho, família. Tudo isso foi santificado pela união hipostática, pela natureza divina de Cristo. É um tipo de purificação por dentro, até chegar no ápice, que era aquilo que era o mais temeroso, e é para o ser humano, que é a morte. Então Ele assumiu a morte entrou em contato com a natureza divina e se transformou em ressurreição para a vida eterna. Olha como que Jesus reconciliou toda a história, né? E aqui nós temos no Evangelho o momento que Maria e José cumprem a lei, em que todo primogênito masculino deveria ser apresentado no templo. A primeira coisa é entender que Jesus não veio abolir a lei, Ele só veio purificá-la, né? Sair um pouco daquela bitolação de pode e não pode, mas viver o amor em cada situação. Já dei alguns exemplos bestas, né? Que a lei não atinge onde vai o amor. Por exemplo,
Se tem uma regra na paróquia, que se fecha a igreja às 18 horas. Né? Aí chega 17h59, um casal lá da roça, né? Um sujo, porque furou o pneu. Está fechando? Não, porque a gente veio para rezar um pouquinho aqui no Santíssimo. Tem duas formas de reagir. Sinto muito, fecha às 18. Pá. Cumpriu a lei. A outra forma é, olha, eu tenho um tempinho, pode ficar aí, né? Eu fico um pouquinho por aqui. Ou então, olha, eu não posso ficar aqui. Tem a Dalvina que mora ali pertinho. Dalvina, tem como você vir cá fechar a igreja daqui a pouco? Tem. Não, então pode ficar aí à vontade, depois ela vem fechar. Essa é a purificação da lei que Cristo fez. Entenderam? A lei por si só é fria, né? Mas quando tem amor, você age caso a caso. Na sua empresa, aqui na paróquia, eu poderia pôr as leis, né? Cada um pode seguir, depois. Mas é muito mais difícil você ver caso a caso, pessoa por pessoa, o que está acontecendo, o que está por trás daquele ato, né? Abrir mão de algumas coisas, adaptar, dá fadiga, dá muita fadiga. Muito mais fácil pôr uma lei. Então essa é a função de Cristo. Por isso que Jesus diz que nós temos que ser violentos, né? Nós temos que ser fadigados pelo amor, porque o amor dá fadiga, dá muita fadiga. Entender cada um, o drama de cada um, não é fácil. Então não é para romper, mas para elevar ao nível de amor, né? Então, cumprindo a lei, eles levaram e ali foram receber a profecia que não morreriam antes de ver o Messias, que é Simeão, que pega Jesus e diz: agora eu estou pronto para morrer, né? Que simboliza a esperança. Não percamos a esperança. A gente que vive nesse vale de lágrimas, se nós lutamos para estar com Jesus, mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar com Ele. Não percamos a esperança. Se Ele não vier enquanto estivermos vivos, nós iremos quando morrermos, né? Não tem como não encontrá-lo. Então sempre vai chegar um momento desse encontro com Jesus, se nós o buscamos com toda força, mesmo passando por provações, por perseguições, por problemas, desilusões. Mesmo assim, não percamos a esperança. Vamos buscar, porque ou Ele vem, ou nós vamos encontrar com Ele. Agora, se nós morremos sem buscá-lo, a nossa alma sofrerá muito. Ou num purgatório, que não tem contato com Ele fortemente, ou, Deus me livre, no inferno, que nunca mais o encontraremos, né? Imagina que drama. E ele profetiza isso que deixou Maria admirado. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento. Queda dos orgulhosos, que se apoiam no poder e no dinheiro, Quantas pessoas que viveram para juntar dinheiro, que acabam vindo aqui destruídos, sem nenhum tipo de esperança, com pânico, depressão, família destruída. Dá dó. É pena. Tem pena quem vive escravo do trabalho, do dinheiro e não busca Deus. É de dar dó. Eu vejo cada cena, eu falo: meu Deus, que destruição, que pó.
E não estou falando de gente que seja bandalheiro ou muito bandido. Não. Estou falando de uma família normal, que só optou por trabalhar e ganhar dinheiro. E deixou Deus de lado. Sem fazer, às vezes, honesto. É impressionante como que o demônio destrói quem não busca Deus para proteger a si mesmo desse combate espiritual. É impressionante. Destrói tudo. A união, os filhos, tudo. Tudo. Por isso ele diz, queda de alguns e reerguimento, né? Reerguimento daqueles que são considerados como escória da sociedade, mas que se busca Deus com amor, né? Deus mantém uma estrutura, por mais que tenha provações, dificuldades, tudo, mas Deus mantém aquela reergue da força. Ele será um sinal de contradição, essa contradição dos fortes e fracos, né? Fazer fraco forte e o forte fraco. Revelados os pensamentos, e quanto a ti, a espada te transpassará a alma. Transpassará a alma, né? Qual será essa espada? A paixão, a dor de uma mãe, ver seu filho ser destruído. Né? Quantas vezes eu ouvi mães dizendo, por que não fui eu que morri no lugar do meu filho? Por que não sou eu que estou passando por esse câncer? Por que tem que ser ele? Porque a dor é tão grande que se tivesse com aquela doença, era menor a dor do que a dor de uma mãe e um pai. Essa dor de Maria talvez seja a dor mais doída do mundo. Talvez o que eu vejo que chega perto é da viúva, né? Aqueles casais que são bem próximos também, eu vejo, mas são as dores mais doídas. Havia também a profetisa Ana, que também viu e depois de ficar viúva, não saía do templo. E também chegou a ver o menino como cumprimento da profecia. Deus controla a história. E depois o menino crescia, tornava-se forte, fortaleza, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Espero que cada vez mais nós nos tornemos fortes, sábios e cheios da graça. Assim seja.